Eu gostaria de ter tido amigas quando eu era jovem que, no âmbito da nossa conversa, um dos assuntos fosse falar sobre dinheiro, para que essa conversa fluísse de forma natural, que fosse um assunto natural. Só que eu não tive isso com as minhas amigas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, então hoje... E também não tive essa conversa quando adultas, tá? Eu vim aprender bem tarde, mas eu gostaria de falar com vocês hoje, meninos e meninas, mas mais direcionado às mulheres, né? Às jovens, às mulheres. Esse é um vídeo mais para a gente conversar. Se vocês têm esse hábito de falarem sobre dinheiro, que deveria ser um assunto recorrente nas rodas de família, mas normalmente não o é, né? Então, tem tantos outros assuntos que a gente conversa, mas hoje eu de verdade gostaria muito de ter essa conversa com você que está aí do outro lado, que não aprendeu sobre dinheiro ainda, sobre investimentos, porque você e eu trabalhamos muitas horas durante muitos dias da semana. Eu, inclusive, já tive trabalho durante meses a fio que eu não tinha nenhum descanso. Eu trabalhava de segunda a sexta e depois sexta, sábado e domingo, e a gente só vai seguindo a manada e a gente não pensa um pouquinho diferente. Então, o vídeo é uma conversa hoje sobre dinheiro, sobre uma indicação de livro, mas eu gostaria muito de estar falando com as amigas sobre isso no passado. Essa é uma conversa que eu não tive. E se você não me conhece, você chegou aqui, meu nome é Lúcia Machado, eu sou idealizadora deste canal, Dinheiro de Casal, que é um assunto pelo qual eu sou muito, muito apaixonada. Então, vamos a ele, né? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Então, eu vou começar falando de um dos primeiros livros que eu li, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Eu li esse livro é até hoje, ele é um livro de 2020, 2021, que foi lançado aqui no Brasil, eu não me lembro ao certo, e ele já tem algumas edições, e algumas edições... Eu nem sei em que número que tá agora, tá? Mas ele continua sendo ainda muito indicado pelas pessoas que estudam sobre finanças pessoais. E por que ele continua sendo indicado e tem tantos outros livros? Porque ele é um livro que tem que traz muitos ensinamentos, tá? Mas eu queria... Aqui estão muitas lições, é um livro muito indicado. Eu indico, inclusive, a você que está me assistindo agora, ou você que está me ouvindo, para que você também o leia. Chama Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Eu estou aqui com uma versão e-book, porque eu já comprei esse livro, o livro físico, 2 vezes, emprestei e aí sabe, né? Ele não volta. Então, o primeiro livro foi uma indicação de um professor na faculdade. Eu fiz Ciências Contábeis e eu não tinha muito essa troca na faculdade, até porque eu cheguei muito crua, eu tinha quase nada de conhecimentos básicos, não sabia nada de nada, essa é a verdade. Tinha terminado o então ensino médio, o então colegial, atual ensino médio, e eu fiz o 3º ano muito crua, não sabia muita coisa, fui para a faculdade sabendo menos ainda, saí de lá sabendo não muito, mas embora tenha aprendido muito. E aí um dos professores indicou esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, indicou mais 2 outros, que eu lembro de um deles, o terceiro eu não cheguei a comprar, eu confesso que eu não me lembro, mas me chamou muito a atenção Pai Rico, Pai Pobre, e um outro livro que chama O Segredo de Luísa. Eu cheguei a comprar esse livro, li esse livro, depois de um tempo eu fiz uma doação desse livro que fala sobre plano de negócios. É muito interessante também. Mas o que me chamou mais a atenção é esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Era um professor que eu ia muito mal na aula dele. Porém, foi uma aula muito tranquila nesse dia. E aí ele começou a falar de algumas coisas que eu não entendia nada. Mas me chamaram muita atenção, porque era um assunto que eu queria muito aprender. E ele ensinou esse livro, indicou esse livro. Comprei esse livro,
confesso que no primeiro momento eu não entendi. Emprestei para meia dúzia de pessoas da sala, que também quiseram ler o livro, mas por algum motivo naquele momento não queriam comprar. Enfim, e aí eu tinha lido e eu emprestei. Espero que essa pessoa tenha feito um proveito melhor do que o meu. O que, na verdade, o que aconteceu é que, como eu não tinha base, eu não tinha o hábito de ler, eu queria muito ler desde sempre, desde muito jovem, eu queria muito ler, porém, eu não tinha o hábito de ler e também não tinha dinheiro para ler. Eu queria muito ler, mas eu não tinha dinheiro para comprar livros, né? Era muito escasso. E comprei esse livro, eu lembro que eu parcelei, e comprei um outro também junto, foi na mesma compra, parcelei numa antiga livraria que não tem mais, a gente faz as compras todas online. Mas enfim, eu não absorvi no primeiro momento tantos ensinamentos que esse livro traz. Por quê? Porque eu não tinha o hábito de ler, eu não sabia muito o que estava ali. Então aqui vai a minha primeira dica. Comece a ler para que você comece a ter o hábito de absorver os ensinamentos que estão naquele livro. Que os assuntos relacionados a investimentos, finanças pessoais, orçamento doméstico, algumas palavras que você desconhece o significado, passe a fazer parte do seu vocabulário, para que você passe a entender o significado daquela palavra. Isso, se você tem interesse. É claro, eu imagino que se você está vendo esse vídeo, você tem sim interesse em aprender mais sobre o assunto. Então, Pai Rico, Pai Pobre traz muitos ensinamentos. E um desses que eu gostaria muito de ter aprendido a primeira vez que eu li esse livro, que é pague a si mesmo primeiro. O que significa isso? Eu aprendi muito tempo depois, tá? Muitos anos depois. O que significa dizer pague a si mesmo primeiro? Significa dizer que independente de todas as obrigações que você tenha, a primeira obrigação, o primeiro boleto que você tem que pagar é o seu. Então, bem antes, quando você estiver fazendo a sua programação, estiver escrevendo, escreve quanto que é a sua parte. Ou seja, você trabalhou o mês inteiro. Quanto que é a sua parte, tá? Quanto que é que vai para você. Depois disso, você anota quanto será para as outras obrigações e você se vira, mas o primeiro precisa ir para você. Só voltando um pouquinho aqui no livro, o livro Pai Rico, Pai Pobre, como o nome diz, ele conta a história de dois jovens amigos que não eram necessariamente filhos do mesmo pai. E, na verdade, o pai rico aqui era o pai do Mike, que era um amigo do Robert. E o Robert era muito amigo do Mike, porém o pai do Robert era pobre e o pai do Mike era rico e tinha muitos negócios. E eles, os dois, o livro conta a história dos dois, desde muito jovens, eles desejaram ser ricos. E aí eles queriam saber como eles podiam fazer, né, para isso acontecer. E o Robert deu a ideia. Mas o seu pai não é rico? Então, ele poderia nos ensinar, né, a como é que faz isso. E eles começaram a ter várias ideias e tal, e fizeram algumas coisas porque eles gostariam de serem ricos. E depois eles foram pedir ajuda para o pai do Mike, que era, de fato, o rico. Porque o pai do Robert era era um professor que sabia muito, porém ele vivia endividado, tinha problemas com dinheiro, não tinha investimentos, e o pai do Mike tinha muitos negócios, tinha muitas reuniões com contadores, advogados, muitas pessoas trabalhando para ele, e eles começaram a aprender isso com o pai. E o pai ensinava algumas coisas que os ricos devem fazer e que os pobres, né, pensam diferentes, ou não pensam, né, deixam de pensar. Então, o livro, o tempo todo, ele traz essas duas visões, que uma delas é a visão do pai, que é professor, que é o pai pobre, que fala que o filho tem que, sim, procurar um emprego fixo, como a gente fala hoje,
com registro, né, pela CLT, para não correr o risco de ter nenhum problema, porque ele precisa garantir a aposentadoria, ele precisa garantir que tem um mínimo, um trabalho que tem um salário, né, um salário fixo, e que ele não corra o risco de ficar sem um trabalho. Já o pai rico, a visão ela é diferente, ele fala que não tem que ter isso, não, tem que buscar um negócio para que ele mesmo faça surgir, ele mesmo faça com que essas possibilidades de trabalho apareçam e para que ele possa cuidar do próprio dinheiro, não deixar o Estado ou o governo cuidar do dinheiro ou fazer com que ele precisa pensar como é que ele vai fazer para conseguir o dinheiro, não ganhar, né? Eles não usam essa palavra do ganhar, como é que eles fazem o dinheiro, né? O que eles precisam fazer para terem o dinheiro. Então, é um livro muito interessante, vale muito a leitura, ele traz muitos ensinamentos. Uma das coisas também que chama muita atenção nesse livro e que na época também eu não tinha conhecimento, assim, raso, era muito raso, então eu não entendia claramente o que ele estava dizendo, que é a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos, né? Hoje nós ainda estamos no geral, nós estamos nessa corrida dos ratos. E o que é isso? Nós trabalhamos para pagar as dívidas que fizemos antes de trabalhar. E aí, enquanto nós estamos pagando a dívida e estamos trabalhando para fazer isso, nós fazemos novas dívidas. E aí nós continuamos nessa sequência e nós nunca conseguimos sair desta sequência e ficamos presos a ela. Por quê? Porque nós fazemos dívidas, depois vamos trabalhar para pagar essas dívidas, enquanto isso nós fazemos mais dívidas e isso é uma crescente. A gente não sai desse círculo vicioso, a gente está sempre preso na corrida dos ratos. Uma outra lição que eu aprendi aqui lendo esse livro, e que até então eu não tinha clareza, mas isso eu só vim aprender na segunda leitura que eu fiz desse livro. Aliás, eu fiz a leitura novamente agora, um pouco antes de gravar esse vídeo. Eu reli o livro, não sei se terceira ou quarta vez, mas eu já reli esse livro. Em 2020, nós estamos em 2024, 23, 22, 2022 ou 2021, eu fiz um desafio de leitura para que eu lesse no mínimo 12 livros no ano. Então eu incluí novamente esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, porque era uma leitura que eu gostaria muito de fazer novamente. Então eu incluí esse livro na leitura. E aí agora, mais recentemente, eu li novamente. Mas uma das lições que são muito importantes e que foram de fato por mim absorvidas é: não trabalhe pelo dinheiro, só pelo dinheiro. E o que significa isso? Se você precisa trabalhar para aprender. O livro dá inclusive algumas coisas que aconteceram na vida do Robert e que não é interessante trabalhar somente pelo dinheiro. Você precisa... Aquilo tem que ser somente uma parte do que você quer adiante. Você precisa estar trabalhando para aprender. Aprender habilidades novas, aprender coisas novas. Aquilo não pode ser um fim. Aquele trabalho não pode ser um fim. Não pode ser simplesmente para você ganhar o salário, para pagar as contas e só isso. E acabou. E por isso mesmo. E o que você está aprendendo com isso? Trabalhando nesse lugar onde você está aí agora. O que você está levando? Em que esse trabalho está contribuindo para a sua vida além do salário? Você já pensou sobre isso? O que ele está contribuindo para a sua vida somente além do trabalho? Porque eu imagino, assim como eu contribuo muito na empresa que eu trabalho, eu imagino que você também contribui bastante. Mas o que você está levando, não que o trabalho não contribua, mas o que você está levando de contribuição desse trabalho para a sua vida além do salário? Você já parou para pensar sobre isso? Se é isso que você quer? Porque é muito vazio
trabalhar somente pelo dinheiro, que não está acrescentando nada na sua vida, além disso. Então, olha, essa era uma conversa que eu queria muito ter tido aqui com vocês no começo do canal. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos. E assim, o que construí? Não muita coisa. Porque eu não sabia nada sobre dinheiro. E a gente aprende somente a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, como eu vim de uma situação muito pobre, muita escassez, então eu queria suprir aquelas necessidades básicas. E claro, eu supri para mim e para minha família. Mas no segundo momento, e aí? A gente não aprende nada sobre nem como funciona. Aliás, a gente aprende como é que funciona. Demora muito pra gente aprender como é que funciona um cartão de crédito, né? Porque a gente acha que o dinheiro que tá lá ele é nosso, que a gente tá usando o dinheiro nosso. Não, ele não é nosso e a gente demora bastante para aprender sobre isso. Mas é um assunto que eu gostaria de que fosse inserido numa roda de conversa. Hoje, aqui em casa, eu e meu marido, a gente fala, é um assunto natural, mas assim, não era antes na minha família. Assim como não era antes em situações ou na faculdade, ou mesmo com amigos, enfim, eu queria muito que a gente passasse a inserir isso nas nossas conversas habituais, que fosse somente, né, mais um assunto, que fosse um assunto importante, mas que ele fizesse parte das nossas conversas, né? Porque a gente não fala e parece que ele não existe, mas de fato ele existe e a gente precisa falar sobre isso, porque a gente não sabe que os juros consomem todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho, se a gente fica devendo no cartão de crédito ou se a gente fica devendo no cheque especial. E como é que a gente sai disso, né? Como é que eu, Lúcia, que o meu primeiro trabalho foi empregada doméstica, e como é que eu passei a investir? Ora, se eu passei a investir, você também pode. Ora, se uma empregada doméstica começa a investir, você também pode aprender isso. Se eu aprendi, se eu estou aprendendo, significa que você também pode aprender. E como é que a gente faz isso? Por onde a gente vai? Esses eram alguns assuntos assim que eu gostaria que a gente começasse a fazer parte das nossas conversas aqui. Eu queria muito que você escrevesse aqui se esses assuntos te interessam, por onde você começou a aprender, né? Se você quer aprender, eu imagino que você queira. O que a gente pode trocar? A minha ideia é exatamente essa, né? Para a gente criar uma comunidade de mulheres que trocam, né? Que os aprendizados, eu ajudo, contribuo com algo para você, você contribui com algo aqui conosco para que a gente possa aprender e levar mais também para as outras pessoas dos nossos ensinamentos, dos nossos aprendizados. Desde o meu noivado, que eu tenho aprendido muito sobre finanças, porque eu tenho buscado mais, eu estou numa crescente, numa evolução de aprendizado. Eu leio muito mais sobre isso, eu estudo, eu comprei cursos, eu tenho começado a fazer alguns investimentos na prática, porque a gente está acostumado a ouvir que investir é somente para os ricos. E não é verdade. Pessoas como eu e como você, que são assalariadas, também podem fazer isso. Porque o que importa não é só o quanto a gente ganha, mas o quanto a gente conserva. E a minha ideia era criar um movimento para que a gente possa aprender juntas, falar mais sobre esses assuntos de investimentos, né? Porque se a gente não fala nada, se a gente não troca em miúdos, a gente acaba não sabendo nem como é que a gente faz para fazer uma subdivisão, traçar um plano para pagar dívidas, traçar um plano para começar a investir em ações na bolsa. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei muito nervosa, tremendo, mas isso é simples hoje. Basta a gente aprender, a gente
fazer isso na prática, porque a gente tem que fazer isso na prática, com o celular na mão, com uma conta numa corretora ou um banco digital que também tenha esse serviço, que já tem a corretora inclusa, a gente pode fazer isso. Muitas dúvidas que eu tinha, eu fui aprendendo nos cursos, e mesmo fazendo no curso, a gente vai fazendo na prática, para perder no medo, para entender, né? Eu gostaria muito de saber se vocês também gostariam de fazer isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve no canal, se você gostou desse vídeo. Indica esse vídeo para alguma amiga sua, algum amigo seu, que também precisa aprender a investir. Então a dica mais importante agora é: aprenda, busque conhecimentos sobre isso. Aqui em casa a gente troca muito, eu e meu marido, a gente aprende, eu ensino coisas para ele ensina coisas para mim, que são coisas sobre investimentos, porque é muito amplo, é uma gama de conhecimentos, é algo muito grande. Então a gente vai, ele gosta de uma parte, daí ele me ensina, eu gosto de outra parte que ele não gosta muito, daí eu ensino, e a gente vai trocando. Então hoje mesmo no café da manhã a gente fez, ele me ensinou muita coisa, né, sobre criptomoedas, que são coisas que eu preciso estudar um pouco mais, e ele já estuda um pouquinho mais sobre isso, e a gente vai trocando. E é muito tranquilo a gente falar sobre esse assunto aqui em casa. Gente, olha só, muito obrigada por você ter chegado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.